Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, vou explicar um pouquinho sobre a palpação. Ainda é muito utilizado na fisioterapia para ele poder fazer a avaliação, né, dos diagnósticos que a fisioterapia utiliza. E aí eu vou explicar para vocês que a palpação ela ainda é encarada como uma resposta para o diagnóstico. E toda dor que ela é gerada nas estruturas profundas, né, lembra no vídeo anterior nós falamos sobre os tecidos moles? Os tecidos moles são quem? Músculos, bursa, o tendão, o ligamento, né? Então, com exceção dos ossos, ela se apresenta como uma dor que a gente chama de dor referida, tá? Então, essa dor referida, ela não é a origem, o local de origem da dor. E os sintomas, eles são referidos, tá? São poucos, aparecem assim aos poucos, até muito distante do local da dor. Então, a margem de erro, ela é muito grande. Então, quando a gente for instituir um tratamento, ele não pode ser apenas direcionado pela palpação, apenas, na verdade, pela descoberta do tecido, da estrutura, vamos chamar, né, do músculo, no caso, que foi visto que está tendo uma lesão. A gente precisa identificar o local da lesão propriamente dita. Por exemplo, vamos imaginar aqui o caso de um paciente que tenha uma lesão, né, no músculo chamado infraespial, aqui no ombro. Se a lesão ela se apresenta, por exemplo, numa inserção aqui proximal do músculo e a gente for tratar a porção distal, tem uma grande diferença no resultado do tratamento. Então, a palpação por si só, normalmente ela é enganosa, tá? Os tecidos moles, eles apresentam uma dor referida em um trajeto do segmento, tá? Então, desse modo, a grande maioria dos casos clínicos, dos casos dolorosos das estruturas do ombro, por exemplo, ela apresenta, ela é referida no local correspondente ao que a gente chama de dermátomo. No ombro, as estruturas, né, os dermátomos, eles são das raízes nervosas C5 e C6, que vai abranger tanto aqui a região da cervical, ombro, passando pelo braço, até chegar aqui nas mãos, na mão, tá? Então, nesse dermátomo, eles não incluem exatamente o ponto do ombro ou da área aqui da escápula, tá? Eles se estendem, então, longitudinalmente. É uma porção, quando a gente lembrar lá da embriologia, quando nós estamos em desenvolvimento, então esse prolongamento nervoso, ele não fica apenas no local do pescoço, né? Ele se prolonga por todo o membro superior. Então nós temos as raízes nervosas C5, C6, C7, C3. Cada raiz nervosa tem a sua origem e a sua correspondência no segmento, tá? Então a área da dor, ela pode ser percebida pelo paciente no local onde não é a mesma da lesão, não é a origem da lesão, tá? Então, vários locais diferentes podem se tornar sensível. A pessoa pode ter uma dor no ombro e a origem dele não estar aqui no ombro, mas essa área se torna mais sensível. Então, alguns dos sintomas, eles podem ser até o que a gente chama de psicogênicos, que são sintomas o quê? Psicológicos, tá? Então, a palpação, ela não é muito confiável, tá? Se você apenas souber qual o local exato, não adianta, né, saber o local do ponto doloroso, o sintoma que o paciente diz, se é uma dor que está queimando, se é uma dor que está latejando, ou aquela sensação de facada que ele levou, tá? Porque ele precisa saber, o que a gente precisa na verdade saber? A origem da dor, onde começou essa dor. Então, como no vídeo anterior eu expliquei a vocês que o raio-x simples, ele por si só, ele não é muito confiável, apenas a palpação, ela também pode gerar muitos enganos. Então, fica aí o alerta para a gente poder diferenciar. E falando em diferenciar, me lembrou aqui a história do joio e do trigo. Já ouviu essa história? A história do joio e do trigo, eu tenho aqui para vocês, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver aqui para vocês aqui, ó. Se você tiver a sua Bíblia, tiver uma Bíblia aí, lá em Mateus 13, a partir do versículo 24, ele fala sobre a parábola do joio.
Deixa eu ler aqui para você entender do que eu estou falando. Está escrito o seguinte: Jesus lhe contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Então o que ele está dizendo aqui nessa parábola? A diferença do joio e do trigo. Se você pesquisar na internet, se você for agricultor, você vai ver que o joio e o trigo são muito parecidos até um certo ponto. Então, a gente vai conseguir diferenciar o joio do trigo. O que vai ter que ser preciso? Até aqui eles falaram, né? Vocês querem que eu arranque? Não. Por que não? Porque se deixar. Ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar também com ele o trigo. Então ele precisa esperar agora o tempo da colheita para poder diferenciar o joio do trigo. A mesma coisa é quando ele vai fazer uma palpação no paciente. Eu não consigo separar, diferenciar a dor que ele está sentindo ali da origem da dor. Então eu preciso de testes mais específicos para poder colocar à prova aquele tecido, para conhecer realmente o local, a origem da dor. Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre vocês o que nós fazemos, que tipo de testes nós fazemos para identificar qual é a estrutura que está lesionada, qual é a origem daquela dor. Porque aí sim, nós vamos conseguir trabalhar de forma mais assertiva e mais efetiva. E aí vai reduzir o tempo do tratamento e vai aumentar o tempo de qualidade do paciente, porque o resultado vai vir com mais rapidez. Grande abraço, fique com Deus, fique atento aos próximos vídeos. Vou falar um pouquinho sobre diferenciar essas estruturas para poder trabalhar melhor com a fisioterapia.